Olá, eu sou Luciano Oliveira, sou engenheiro mecânico e vou estar numa série de 10 vídeos apresentando o Roadmap, uma perspectiva simplificada do caminho para a indústria 4.0. Este é o quinto vídeo da série, onde abordaremos capacidade e demanda com tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0. Trazendo o que é a integração horizontal dos sistemas, né? Então, a gente pensar na cadeia de valor, desde dos fornecedores até os clientes, todas essas etapas integradas, né? O desenvolvimento de produto, a produção, a logística, a distribuição, tudo isso integrado, né? De forma que eu recebo as minhas demandas de forma automática, eu recebo os meus materiais, faço a solicitação de materiais de forma tudo digital e automática, o desenvolvimento de produto, que eu não tenha retrabalhos dentro da cadeia de valor, né, que aumentem a improdutividade, aumentem as perdas do meu processo. Então, integrar os sistemas é conectar as tecnologias de informação, conectar os sistemas de informação, para que eles possam ser, as informações possam fluir o mais rápido possível dentro do sistema, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? A engenharia, por exemplo, desenvolve um projeto, ela faz todo o projeto lá no 3D, lá nos softwares lá 3D, no SolidWorks, no CAD, seja lá o que for, e aí ela gera um projeto de produto. E esse projeto de produto, ele gera uma lista de materiais. E essa lista de materiais, ela sai lá, dependendo do tamanho do projeto de produto, né, vamos dizer lá com 1000 itens. Tá bacana, tá tudo certo lá no 3D. Aí, quando esse negócio sai da engenharia e vai para a produção, né, se é uma empresa que não tem integração horizontal de sistema, quer dizer que o sistema da engenharia do CAD não conversa com o sistema de produção, que a gente chama do ERP, que é o sistema da fábrica, o sistema do negócio. E aí, se ele não está conectado, não está ligado, vai ter que ter lá uma pessoa digitando código a código, imaginem, né, fazendo o cadastro do item, como é normalmente chamado, o cadastro de item a item dentro do ERP, para que isso possa rodar as programações de fábrica, a demanda de materiais e tudo mais. Então, isso é uma desconexão dos sistemas. Então, a integração horizontal, ela busca fazer a ligação e a conexão desses sistemas para que não tenha uma pessoa retrabalhando e digitando alguma coisa que o engenheiro já montou, saiu de forma automática no CAD, mas não está dentro do ERP. Então, isso é a integração horizontal do sistema. E aí eu trago um outro exemplo, né, que não é só dentro da indústria, né, mas, por exemplo, dentro de um esquema comercial, por exemplo, se nós imaginarmos, aqui esse é um ERP muito simples, da empresa Bling, né, ele mostra um fluxo operacional de pedidos, né, de forma totalmente integrada, né? Essa é a proposta de valor dessa empresa Bling, que ele tem um sistema totalmente integrado. Então, desde das vendas, né? Então, gerou as vendas. Vamos imaginar que a empresa tem um e-commerce, né? Vende lá no Mercado Livre, tem a sua loja virtual, vende lá na Amazon, vende lá na Magazine Luiza, faz uma venda em várias plataformas, né? Quando entra um pedido dessas plataformas diferentes e diversas, ela entra e se comunica direto com o ERP. Não precisa alguém pegar da plataforma e digitar no ERP. A proposta aqui entra de forma automática. Entrou um pedido lá na Amazon da empresa, ela já cai automaticamente no sistema. O sistema já verifica se existe ou não existe estoque. Se existe estoque, ele já diz para o financeiro, olha, existe estoque e é pedido para esse cliente. O financeiro já gera um contas a receber, né? O sistema gerando um contas a receber já vai para o fluxo de caixa da empresa. O fluxo de caixa da empresa, por sua vez, já faz todo o controle financeiro lá com agendamento, ó, isso aqui vai ser recebido no dia tal, então é a gestão do fluxo de caixa. Do financeiro vai para o fiscal, que diz, olha, esse pedido tem estoque, gerou um contas a receber, né, ou recebeu já, se for na internet já recebe antes de enviar o pedido, né, e o fiscal
diz, ok, já tira a nota fiscal, pode embarcar. Então, o sistema já tira automaticamente a nota fiscal, já está pronto para embarcar. Quando tira o fiscal, a nota fiscal, já vai para o setor de logística, que está integrado com a transportadora, que ela recebe um aviso dizendo, olha, o pedido do fulano de tal que comprou na Amazon tem estoque, gerou contas a receber, já foi tirado nota fiscal, agora a transportadora, só falta tu vir na minha empresa e coletar o pedido. Né? E a transportadora já recebe automaticamente esse aviso, né? E ela vem, coleta o item e pronto, está tudo resolvido. Então, esse é um outro exemplo de integração horizontal. Tem a ver com tecnologias 4.0? Sim, porque a tecnologias 4.0, ela quer reduzir o tempo de atravessamento, né, do pedido à entrega, né, e aqui eu posso ter um pedido onde nenhuma pessoa coloque a mão nesse pedido, né, eu tenha só em relatórios analíticos, né, o que está acontecendo, né, mas se ele for tão integrado a ponto de ser ótimo, né, nenhuma pessoa precisa ter envolvimento físico com esse processo. Eu quero trazer exemplos de aplicações tecnológicas, tá? Então, agora eu vou trazer alguns exemplos, né? Então, essa é uma parte que particularmente eu acho bem interessante, porque a gente vê, né, não só conceitualmente, mas entende, né, algumas aplicações de forma simples, mas entende como que a gente pode aplicar. Né? Então, por exemplo, exemplo de aplicação na questão de digitalização e visibilidade da fábrica, né, através do sistema MES, né, que é um sistema de execução de manufatura. Né? Então, a gente tem uma fábrica, né, com diversas máquinas, né, e essas diversas máquinas, elas têm uma coleta, um apontamento automático de informações, e isso vai tudo para um banco de dados. Né? Então, essa é a proposta do sistema MES. Né? Uma vez todas essas informações coletadas de forma automática das máquinas, né, através de apontamentos de produção, então, por exemplo, o operador de máquina, ele aponta, né, peças que produziu, quantidade de peças boas, se teve alguma parada não programada, né, e muitas dessas informações com sensoriamento, com IoT, a gente pode coletar da máquina sem a intervenção humana. Algumas questões de informação, a gente precisa de uma entrada de informação humana. Então, o operador faz o apontamento através de um coletor. Esse apontamento, como eu falei, vai para um banco de dados. E esse banco de dados, né, ele processa as informações e ele nos mostra, né, um painel de gestão, né, onde ele diz lá, né, todas as máquinas, né, qual é a eficiência operacional. Né, então, o OEE, ele mostra a eficiência global de cada máquina, ele mostra a disponibilidade de cada máquina, né, ele mostra a performance de cada máquina, a qualidade de cada máquina, né, e quantos ativos estão em produção, quantas máquinas estão em produção, quantas máquinas estão em parada, quantas máquinas estão em manutenção. Ele pode dar toda essa informação de forma automática. Né, e isso é excelente para a empresa, né, ela ter toda essa informação. Agora, ter só a informação não basta, tem que tratar essa informação. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a injetora 10 ali com 56% de eficiência global. Por que ela tem 56% de eficiência global e se elas são todas iguais, a injetora 17 tem 78% de eficiência global? Qual é a diferença? O que está acontecendo na injetora 10, né, que está impedindo dela ter uma eficiência maior? Então, não basta coletar dados, né? A gente tem que coletar dados e tomar ações práticas para melhorar as performances do processo. Né? E isso, né, também não só no computador, né, mas a gente pode ter no celular, no tablet, né, toda a questão das informações. Né? Então, a gente pode ter em qualquer momento. Então, o gerente da empresa foi fazer uma viagem de negócios, né, ele não precisa estar na empresa para saber a eficiência operacional, que máquinas que estão trabalhando, que não estão. Ele pega o celular e consegue acompanhar isso em tempo real. Uma outra aplicação seria a parte de previsão de demanda, né? Então, o que a gente precisa de entrada, né? Nós precisamos de um histórico de produção, né? Fazendo um parênteses aqui, a previsão de demanda é uma coisa, ela não é algo que veio agora com a indústria 4.0, é uma técnica que já utiliza,
E muito da área de S&OP, de vendas, né, já trabalha com previsão de demanda, e operações já trabalha com previsão de demanda, né? O que as tecnologias de indústria 4.0 vêm trazer de benefício nessa técnica, né? É a possibilidade de trabalhar com diversos produtos, diversos clientes, diversos destinos e outras diversas variáveis ao mesmo tempo de forma muito mais rápida, né? Quando a gente olha previsões de demanda convencional, que a gente trabalha lá com métodos estatísticos, com médias móveis, com distribuições de probabilidade, quando a gente trabalha nos métodos convencionais, muito difícil da gente trabalhar com várias dimensões ao mesmo tempo, né? Então, as tecnologias, principalmente a inteligência artificial, elas nos possibilitam que a gente trabalhe com vários dados ao mesmo tempo para a gente fazer essa previsão de demanda, né? Então, essa é a vantagem. Então, com o histórico de produção, né, a gente consegue fazer, né, a previsão da demanda ali, né? Então, mostra um gráfico ali com diversos produtos, diversos clientes, né? Então, tanto mais eu tenha, mais eu consigo estabelecer a minha previsão. Isso que a gente chama de predição, né? Uma outra aplicação, né, olhando para a questão de capacidade de demanda, eu não vou explicar aqui o conceito, que senão a gente se alongaria bastante, mas capacidade de demanda é algo importante, né, para nós entendermos dentro da operação, para saber se a gente vai ter capacidade de produzir aquela demanda que foi solicitada para a empresa ou não, né? E se a empresa não tem capacidade de produzir, né, o que ela deve fazer para ter a capacidade para atender a demanda, né? Então, aqui a gente pode utilizar recursos de análise de Big Data, por exemplo. Então, eu tendo informações dos recursos, né, eu sei lá, em tempo real, a informação dos meus recursos, né, mas tendo o plano de produção, a política e a posição dos estoques, né? Então, determinado produto eu tenho que ter X de estoque, sempre que chegar num nível tal, eu disparo uma ordem de tanto para a produção, né? E sabendo a eficiência disso, né? E mais a questão da previsão de demanda, então, quando eu junto esses três elementos, né? Informações dos recursos, plano de produção, políticas de estoque, né? E previsão de demanda, esses 4 elementos, eu consigo entender os cenários futuros, fazer a predição se eu vou ter capacidade de atender às demandas que estão previstas na minha previsão de demanda, né? Então isso é muito valioso para a empresa, né? Quando hoje se fala bastante que informação é um bem muito caro, né? Imaginem as empresas que têm a capacidade de cruzar todas essas informações, né? E entender os cenários futuros, se ela vai ter essa capacidade de atender ou não as demandas. Ela pode antecipadamente atuar nos seus recursos para melhorar a eficiência, para contratar mais pessoas, para fazer como plano de investimento futuro, né? Então, ela pode utilizar essas informações para predizer e não ter problemas de entrega, né? Mas, para isso, o que precisa? Precisa, sim, porque são dados em alta velocidade, um volume muito grande de dados e de diversas fontes de dados. Aqui é o conceito de Big Data e Analytics, né? Então, aqui, para análise de capacidade de demanda, nós temos muito claro o conceito de aplicação tecnológica de Big Data e Analytics. Uma outra aplicação, né, em garantia da qualidade, também utilizando análise de Big Data. Vocês imaginam que a gente tivesse à disposição, e as empresas já têm, né, toda a questão de relatórios de não conformidade, né? Então, todos os problemas que aconteceram, em que produto, em que momento, qual o percentual de defeitos, né? Todas essas questões de não conformidades internas. Mas todo um histórico de produtos produzidos, ficha do produto, as características do produto, né, que nos dê bem detalhado todas as características desses produtos. E mais, que a gente tenha um histórico de assistência técnicas, né? Então, que a gente saiba lá, os produtos tal, que foram produzidos na data tal, gerou um problema tal, na região tal, né? Que a gente tenha todo esse banco de dados. Então, notem, aqui nós estamos falando de 3 grandes bancos de dados. De novo, Big Data. São 3 fontes de informação. Se a gente tiver isso, que predições que a gente conseguiria ter? Por exemplo, eu conseguiria imaginar, dependendo do meu
da minha quantidade de não conformidades internas em tempo real, eu ter algoritmos que possam me predizer quais são os problemas de qualidade que eu vou ter lá no futuro e em quais os produtos e quais os tipos de problema de qualidade eu posso ter em termos de assistência técnica. O que isso me ajuda em termos de problema de negócio? Para que eu me antecipe, bloqueie isso, faça ações de relacionamento com os clientes, né, e tente mitigar os riscos e reduzir os custos de assistência técnica, por exemplo. Né? Ele pode me linkar problemas de assistência técnica com problemas que estão acontecendo dentro da fábrica. Né? Então, essas são características, né, que eu posso ter através de inteligência artificial. Dado um determinado fluxo de material, iniciando pela base, temos mapeado esse fluxo de material e conhecido os tempos de agregação de valor e os tempos de não agregação de valor? Quais são as ações quando os tempos de não agregação de valor desse fluxo de materiais são demasiadamente altos? Na operação crítica desse fluxo de materiais, temos a gestão do posto de trabalho e o conhecimento do índice de rendimento operacional global, que é uma composição de disponibilidade do recurso em função de quebras, setups, perdas, performance, que é uma parcela de algumas variações na velocidade ou pequenas paradas, ou de qualidade, levando em conta refugos e retrabalhos. O Índice de Rendimento Operacional Global, ou também conhecido OEE, é a multiplicação da disponibilidade de máquina vezes a performance da máquina vezes a qualidade obtida no recurso. Se nós temos que cada uma das componentes é 80%, é muito comum as empresas entenderem que é um alto rendimento operacional global. No entanto, 80% de disponibilidade, 80% de performance e 80% de qualidade nos representa 51,2% de índice de rendimento operacional global no recurso. Quando este valor é baixo, nós temos conhecidas as causas e ações para ataque dessas causas? Considerando a questão da capacidade, onde a capacidade do recurso é igual ao tempo total disponível do recurso vezes o índice de rendimento operacional global e que a demanda é o somatório de todos os tempos de ciclo dos produtos que passam vezes a quantidade destes itens, tendo que para um produto A nós temos um determinado tempo de ciclo no recurso e uma determinada quantidade, para um produto B um determinado tempo de ciclo para aquele recurso e uma quantidade que vai ser produzida. Observando um definido mix de produto para uma análise de um único equipamento, com vistas aos conceitos demonstrados acima de capacidade e da demanda pelo recurso, temos que demanda total do equipamento 5.900 minutos, por exemplo, dado um determinado mix de produto. IROG do equipamento, 51,2%. Tempo total do equipamento por mês, 8.000 minutos por mês. Capacidade real, que é o tempo total disponível do equipamento vezes o IROG, 4.096 minutos. A diferença entre a capacidade do equipamento real e a demanda de produção para o equipamento, nós temos
menos 1.804 minutos. Ou seja, a demanda é maior do que a capacidade de produção deste recurso. Quais são as ações que nós temos para que a demanda esteja dentro da capacidade produtiva do recurso? E a pergunta que poderíamos fazer neste caso é: qual o IROG necessário para atender esta demanda neste recurso? Identificando oportunidades. Internamente, quais as linhas de produto são mais críticas em termos de atendimento, qualidade, capacidade produtiva, recursos e outros? A sua empresa conhece o fluxo de materiais nesta linha? Através de um mapeamento do fluxo de valor nesta linha, poderíamos enxergar oportunidades de melhoria em quais frentes? Em relação à lead time, à produtividade, ao IROG? É conhecido o recurso restritivo? É realizada a gestão do posto de trabalho nos recursos críticos ou recursos com capacidade restritiva no fluxo? Com as informações de fluxo de materiais, que são os roteiros, IROG nos seus recursos críticos e demanda, sua empresa realiza a análise de capacidade e demanda? Quais as oportunidades de integração horizontal na sua cadeia produtiva, que integre fornecedores, a sua cadeia e os seus distribuidores? Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Se você gostou, deixe seu like, curta o canal e deixe seus comentários. Muito obrigado.